com a proteção de Deus e respeitando a independência e a harmonia entre os poderes como princípio fundamental para o avanço da democracia e na luta constante para promover o bem de todos os cidadãos, garantindo a todos o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, dou por aberta a 14ª sessão ordinária do ano de 2020. Convido o primeiro secretário, vereador Aldo Roberto de Stefano, a proceder à chamada dos vereadores. Flávio Mano Acme. Presente. Hermínio Realino de Vetac. Presente. Juraci Donizete Martins. Presente. José Faquim. Presente. Rodrigo da Silva Miranda. Presente. Fábio Marcelo Peão. Presente. Aldo Roberto Stefano. Presente. Osmar Isaac Pereira. Presente. Rafael Claudemiro Nizato. Presente. Havendo o número legal e regimental, dou por aberta a presente sessão. Comunico a todos que a gravação em DVD da sessão anteriormente realizada encontra-se à disposição de todos no site www.câmarajosebonifacio.sp.gov.br e em DVD no setor competente da Câmara Municipal de José Bonifácio. Iniciaremos a leitura da matéria constante do expediente. Pauta da 14ª sessão ordinária, 18 de maio de 2020. Projeto de lei 10/2020, autoria do vereador Flávio Mano Acme e demais vereadores, da nova redação ao inciso 3º do parágrafo único do artigo 3º da Lei Municipal nº 3894 de 2017 e da outras providências. Requerimento 16/2020, autoria do vereador Aldo Roberto Stefano. Vereador da Câmara de José Bonifácio, requer a Vossa Excelência ouvir o plenário oficial do seu prefeito, solicitando as seguintes informações no prazo regimental de 15 dias. Cópia de todos os contratos de aluguel de todos os imóveis alugados pela Prefeitura de José Bonifácio, que estejam vigentes até a presente data, e todos os aditivos dos referidos contratos, se houver. 2. Quais os valores das multas que devem ser pagas a todos os locadores em caso de rescisão contratual por parte da Prefeitura, especificando os valores das multas para cada contrato. Justificativa. Tais informações são necessárias para um comparativo entre os valores das multas rescisórias em todos os contratos de aluguel de imóveis por parte da Prefeitura e a multa rescisória do contrato do aluguel do imóvel situado na Avenida São João, número 72. Indicação número 43, 2020, autoria dos vereadores Fábio Marcelo Peão, Aldo Roberto Stefano, Hermínio Realino de Vetac, José Faquim, Osmar Isaac Pereira e Rafael Claudemiro Nizato, que solicitaram ao seu prefeito, ao setor de obras e serviços, setor de engenharia, entrar em contato com a construtora responsável para a realização de revisão em caráter de urgência nas tubulações das galerias que interligam as duas cisternas no Jardim do Bosque, que estão com falhas estruturais, ocasionando acúmulo de água parada, milhares de larvas e de pernilongos naquela região, conforme constatado em visita no dia 13 de maio. Indicação número 44, 2020, autoria dos vereadores Rodrigo da Silva Miranda e Juraci Donizete Martins, que solicitaram ao seu prefeito proceder a estudos no sentido de determinar o mais breve possível uma remodelação completa e limpeza geral da Praça do Jatobá, localizado no bairro Jardim do Bosque, atendendo assim inúmeros pedidos de usuários e moradores daquela localidade. Indicação 45, 2020, autoria do vereador Aldo Roberto Stefano, Fábio Marcelo Peão, Osmar Isaac Pereira, Rafael Claudemiro Nizato, Hermínio Realino de Vetac e José Faquim, que solicitaram ao seu prefeito que faça uma troca do local onde são descartados os materiais de entulho e galhos no bairro de Santa Luzia, ou que o local possa ser cercado. Indicação número 46, 2020, autoria dos vereadores Osmar Isaac, Aldo Roberto Stefano, José Faquim, Rafael Claudemiro Nizato, Fábio Marcelo Peão e Hermínio Realino de Vetac, que solicitaram ao prefeito, senhor prefeito, proceder a estudos urgentes objetivando providenciar com a máxima urgência equipamentos de proteção individual, EPI, para os funcionários do cemitério municipal, tais como galochas, macacões, aventais, luvas, máscaras, óculos e demais, que sejam necessários, além da construção de um vestiário com armários individuais, chuveiros, todos os de higiene, tais como sabonetes, toalhas descartáveis, água sanitária, álcool em gel 70%, entre outros produtos necessários para tais finalidades.
Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Fábio Marcelo Peão. Boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, a todos que acompanham pela internet, por rádio, toda a equipe técnica aqui da Câmara, a todos que estão trabalhando. Eu quero mandar um abraço muito especial hoje para o pessoal do CDHU, Humberto Salvajoli, o Everton, Eliane, e a gente teve fazendo uma visita ontem lá no CDHU, na área verde, um pessoal que está cuidando muito de uma das áreas, e daqui a pouco a gente vai estar comentando sobre esse ponto positivo de pessoas que cuidam de uma comunidade onde vivem, né? E hoje, Rodrigo, seu Zé Faquim, não podemos deixar de falar da Célico. A gente vive um momento muito especial no mundo e a gente espera sempre que cada um faça o seu melhor. E a gente está vendo o contrário, infelizmente. Então, para aqueles que estão esperando alguma fala, algum comentário, alguma explanação, e o Rodrigo, inclusive, hoje esteve, e daqui a pouco a gente coloca esse assunto em discussão aqui, diz que já fazem décadas sobre esse assunto, 2 décadas. Estamos completando 2 meses de restrições sobre coronavírus, restrições de funcionamentos, atendimentos, comércio, a vida das pessoas, e também vamos falar sobre isso, esse assunto hoje. No projeto de lei do Flávio, projeto de lei número 10, conte com o meu voto favorável. Daqui a pouco vai estar ele falando qual que é essa alteração, a nova redação do projeto. E eu sou totalmente favorável e concordo. Muito bom. No requerimento também, Aldo. Gostaria até de estar assinando. São assuntos que a população deseja. Muito obrigado de estar fazendo o requerimento no dia número 16. Eu tenho uma indicação de número 43, mas antes eu quero falar da nossa indicação que eu assino junto, a indicação de número 45, Aldo. Um dia que nós estivemos em Santa Luzia, no dia 3 de maio, às 4h30 da tarde, quando chegamos, Rodrigo, cruzamos com você aqui perto do Polo Industrial Novo, a gente estava chegando em Santa Luzia naquele momento, o Rodrigo indo em sentido ao contrário, e num atendimento que nós fizemos numa família, de uma senhora com diabetes, perna amputada, perdendo aí o dedo, tudo mais em consequência da diabetes, a gente foi levar uma cadeira de rodas para ela. E vários empresários hoje já doaram o recurso para comprar uma cadeira nova, e a cadeira dela toda torta, os pneus sem a borracha, só no aro, e desalinhada, quer dizer, com toda a dificuldade da vida, e todo aquele sorriso, precisa ver, uma pessoa sofrida, com perna amputada, mas com um sorriso explanando, cativante. E nós, através da funerária Santo Expedito, cedeu uma cadeira emprestada até a gente comprar uma nova, e um trabalho de ação junto de empresários, e nessa indicação nós constatamos, na visita em Santa Luzia, passeamos pela cidade lá, e vimos aquele depósito de lixo, a 30 metros das residências, entulho, galhos, lixo doméstico, e as suas consequências. Então daqui a pouco o Aldo fala sobre esse assunto, mas tudo junto da cidade. E nós precisamos dar uma atenção nesse assunto. Eu quero entrar em especial agora a minha indicação de número 43. Vou ler na íntegra. Nós estamos solicitando ao senhor prefeito, ao nosso setor de obras e serviços, ao nosso setor de engenharia, entrar em contato com a construtora responsável para a realização de uma revisão em caráter de urgência nas tubulações das galerias que interligam as 2 cisternas ali do nosso Jardim do Bosque. Essas tubulações, como as próprias cisternas, estão com falhas estruturais, ocasionando um grande acúmulo de água parada. Constatamos no dia 13 de maio,
milhares de larvas dentro da cisterna e dentro das tubulações, milhares de larvas, pernilongos que saem de dentro daquela tubulação, e hoje cedo eu estive lá, só de você ficar lá, sai aquela nuvem de pernilongo. Todo mundo já assistiu aqueles filmes que você joga algo dentro de uma caverna, sai aquele monte de morcego, e nós jogamos algo dentro daquela tubulação, e saiu aquele monte de pernilongo. Isso conforme constatado em visita no dia 13 de maio. Estive lá com os meninos da SUSEM, eles jogaram veneno, tudo lá dentro. O Júnior Moisés, do setor de água, liguei para ele: Júnior, a situação aqui é gravíssima. Liguei até para o Zequinha estava sem equipe, mas o Júnior foi lá. Moradores ali daquela região acompanharam, e nós constatamos, sim, a gravidade, a extrema gravidade. Um grande ninho de tudo que você imagina. Eu mandei algumas fotos para o Francisco. Tem aí, Francisco, para poder? Eu passei 3 fotos. São 2 cisternas e... olhando, deve ser uns 5, 6 metros que tem essa cisterna. O lixo, esse colonhão, ele tem quase 1 metro de altura. Bem pertinho da saída da boca lá da tubulação, ali mais ou menos 30 centímetros de água acumulada. Tinha 5 larvas, pega o tamanho da unha do seu dedão, tinha 5 larvas a cada tamanho desse. Naquela paredinha do lado esquerdo outra. Antes aqui, bem onde eu cortei a foto, na parte de baixo, o maior acúmulo de água estava aí, até fiz um vídeo, nem vou passar ele hoje, que não, a resolução não vai pegar legal, mas nós temos aí 5 pontos de água só aí dentro. Outra foto, Francisco, essa aí é a saída da segunda cisterna, onde toda essa água de enxurrada está saindo pelas laterais, um tanto por frente, e uma outra, Francisco. Essa aí, na esquina antes, 15 metros antes da cisterna, 2 metros de desnível da tubulação, 2 metros ali por 15 centímetros de água parada, e também cheio de larva. Até na rua antes, antes da galeria, tem a boca de captação. Pode voltar a imagem normal, Francisco. A moradora foi lá, jogou água, e a água não sai dentro da cisterna. Ela está sumindo por dentro da tubulação, e na segunda cisterna o asfalto está cedendo. Já colocaram um monte de tapa-buraco lá, de afundamento. Então o Júnior esteve junto com a gente. Quero agradecer muito a gentileza do Júnior, que ouviu os moradores daquela região. E a gente já passou momentos aqui na cidade, todos nós, de ter que todo dia jogar veneno dentro de casa para poder dormir. Lembra, Rafael, período eleitoral, a gente comentava muito isso. E eles dizem, pessoal daquela região ali especificamente, a qual nós conversamos, que eles dizem que é o hábito deles todos os dias ter que passar veneno. São informações passadas deles. Hoje eu fui lá de novo e joguei de novo aquela pedrinha lá dentro, e faz assim, ó. Fiz um contato com o pessoal que faz a pulverização, se pode ou se não pode, por uma questão de veneno, mas precisa. E uma pulverização periódica, cada 10 dias, uma semana, 5 dias, até isso ser consertado. Os desníveis ali são acentuados, a aglomeração de água, né, acúmulo de água, a sujeira lá dentro, o cheiro de podre que sai de dentro, da primeira cisterna principalmente, e a gente não está em tom de crítica não, porque há 7 meses eu estou passando ali todos os dias, só hoje eu passei lá 3 vezes, mas é uma necessidade. Os moradores pediram essa ajuda, fizeram o contato com a gente, nos levaram lá, os meninos da SUSEM foram lá, nos chamaram também, identificaram, jogaram lá um produto branco, um veneno de cor branca. Então nós queremos deixar aqui essa atenção em caráter de urgência, que a nossa administração cuide do local, faça a pulverização, porque a infestação ali é absurda. Que o setor de engenharia, eu não sei se a obra está na garantia, imagino que sim, vai ter que refazer uma parte, reconstruir, realinhar, uma limpeza é necessária. Então nós contamos com os nossos departamentos aí que têm a autoridade de colocar isso em prática para ajudar aqueles moradores, e são milhares sim de larvas e pernilongos visivelmente.
Então, pedimos essa ajuda para o nosso setor responsável. Por enquanto é só, volto nas explicações pessoais. Para falar sobre a matéria lida no expediente por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Roberto de Stefano. Senhor presidente, senhores vereadores, ouvintes, população de José Bonifácio que nos ouve através das FMs que transmite a sessão da Câmara e também através do YouTube, meu boa noite a todos. Fiz uma indicação aqui, inclusive todos os vereadores assinou, e hoje chegando aqui na sessão, o vereador Osmar diz que essa indicação ele acredita que tenha sido já atendida. Eu fico até muito contente, viu, Osmar, se realmente foi atendida essa indicação, que no dia que eu tive com o Fábio lá em Santa Luzia, a gente pôde, o Fábio inclusive tirou umas fotos naquele dia, visualizar a situação que fica lá. O que acontece? Ali, onde vai ser construído umas casas ali em Santa Luzia, tem um terreno. Do lado já existe várias residências, só atravessar a rua já tem várias casas. Era descartado lá o material de entulho e galhos de árvores. Mas, infelizmente, como o lugar é aberto, algumas pessoas aproveitavam o lugar para descartar lixo doméstico. E a coisa ia se amontoando, aglomerando lá no local. Uma moradora, inclusive, que mora perto, a gente conversou com ela disse que acaba aparecendo muitos animais. Então, essa indicação, tomara que, se ela hoje estiver já resolvida a situação, a gente fica muito feliz. A indicação no 4520, que a gente pede para o prefeito trocar o local onde é descartado os materiais, os entulhos e os galhos de árvore, ou que se faça uma vedação no local, porque, infelizmente, tem pessoas que vão lá e descartam lixo doméstico. É lógico que não são todos os moradores, né? Algumas pessoas, erroneamente, vão lá e descartam o lixo doméstico junto com os galhos e junto com o material de entulho. E aquilo acaba causando muito transtorno para os moradores ali que estão ali a 30 metros de distância, no máximo, do local. Fiquei muito feliz, conforme já falei. O vereador Osmar disse que esteve em Santa Luzia também, cobrou o responsável lá, o Eliabe, que disse que já iria tomar as providências. Então, se essa indicação já foi, antes mesmo da gente colocar aqui, se ela já foi atendida, ótimo. Se não foi atendida, a gente pede que o prefeito ou o encarregado lá de Santa Luzia tome as providências para mudar o local daquilo, que levar mais longe, ou que faça com que o local seja cercado. Por enquanto é só, a gente volta daqui a pouco. Muito obrigado. Comunico que encontra-se para votação, nesta sessão, a seguinte matéria. Projeto de Lei 10/2020, autoria do vereador Flávio Manuacmi. Requerimento número 16/2020, autoria do vereador Aldo Roberto Stefano. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Aldo Roberto de Stefano. Agora a gente vem falar a respeito da matéria que vai ser votada hoje, e eu venho falar a respeito do requerimento 16/2020. E esse requerimento tem muito a ver com a questão do prédio que a prefeitura alugou, ali na Avenida São João, número 72, antigo prédio do supermercado Dionísio, que fica ali próximo à rodoviária. E uma das razões que a gente levou a gente a fazer esse requerimento foi o valor da multa que foi estipulada no contrato que o prefeito assinou. E, diga-se de passagem, mais uma vez, a Câmara Municipal não tem nada a ver com esse aluguel foi exclusivamente do senhor prefeito municipal, não passa pela Câmara.
em que pese nós já entramos no Ministério Público e no Tribunal de Contas também com uma denúncia, porque, a nosso ver, o prefeito infringiu várias leis. A meu ver, ele agiu de má fé também. Então, nós entramos com a representação junto ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, para que os dois órgãos possam averiguar a situação em que o prefeito alugou aquele prédio ali na Avenida São João. O requerimento, ele pede todas as cópias de todos os contratos dos imóveis que a prefeitura tem alugado. Os contratos, se aconteceu também algum aditivo. Para que a gente quer os contratos? Para poder mostrar o valor das multas contratuais que existem nos prédios que a prefeitura existe a locação. E antes mesmo de vir, e eu não vi os contratos, eu tenho certeza que as multas são multas compatíveis com o valor do aluguel, compatíveis se um outro prefeito quiser encerrar o contrato de aluguel, ele tem condições. Eu não vi, mas eu tenho certeza. E nós vamos demonstrar, e se eu estiver errado, eu vou chegar aqui e falar, me desculpa, que eu estava errado. Mas eu tenho certeza, antes de ver que ele vai ter que mandar para cá os contratos, com certeza as multas são muito, mas muito aquém do percentual que ele colocou, que ele aceitou no contrato de locação, justamente para que o seu próximo prefeito, os próximos prefeitos, porque vai ser não só o primeiro, até o outro, do outro mandato, nós vamos ter 2021, 22, 23, 24, e o prefeito que assumir em 2025 ainda vai ter que aguentar a bucha, porque a multa, o seu prefeito, o atual prefeito, ele concordou de colocar uma pequena multa num contrato de aluguel de R$2 milhões. Vale mais do que o prédio. Acredito até que esse detalhe pode ser que seja uma das causas que espero que o Ministério Público, o Tribunal de Contas, possa fazer com que o prefeito não alugue esse imóvel, que o contrato seja desfeito, que é uma prova, esse valor que colocou do contrato de R$2 milhões, é uma vergonha mesmo, é uma vergonha. É simplesmente porque o próximo prefeito que entrar, ele travou o próximo prefeito. E se o próximo prefeito resolve construir um prédio? Eu vou construir um prédio da prefeitura, para alojar a prefeitura, que é o que deveria fazer, né? Vai lá em Brasília, consegue uma verba, ou a situação se estabiliza no município, daqui 1 ano, 2 anos, o prefeito resolve construir um prédio. Não pode. Não vai poder, porque ele não pode entregar o prédio aqui, porque a multa é de R$2 milhões. A multa é mais caro do que o aluguel dos 60 meses, dos 5 anos. Dá para entender um negócio desse? A multa é mais cara do que os 5 anos de aluguéis. Vereador José Fachin pede uma parte, a parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. No meu entender, o próximo prefeito que for eleito, ele devia, porque a prefeitura tem muito terreno, né, por aí, bastante terreno. Então, que vendesse alguns dos terrenos, porque aquilo ali só está dando trabalho. Não vai ter futuro nenhum, para a prefeitura não. E devagar fosse construindo um prédio para a prefeitura. Mas devagar. Nem que o prefeito que estiver construindo não usufruir daquilo lá, não tem problema. O Juscelino Kubitschek também, na época dele, fez Brasília, né? E quem inaugurou lá foi o Jânio Quadros, né? Então, acho que foi assim. Então, ele, em 4 anos lá, ele construiu as principais coisas lá de Brasília. E foi outro que usufruiu. Então, eu acho que aqui, o próximo prefeito deveria dar uma lição, como se faz as coisas. Obrigado. Não, eu concordo, seu Zé. Agora, como é que pode, né? Então, esse requerimento que nós estamos fazendo, que eu estou fazendo, até como foi muito rápido demais, acabou que não passei para os outros vereadores assinar, mas tenho certeza que a maioria concorda com o requerimento, e peço o voto favorável,
É para a gente demonstrar como houve má-fé nesse contrato de aluguel. A hora que a gente pegar os outros contratos, nós vamos mostrar aqui, se é que existe multa, porque provavelmente algum deles nem multa vai ter. Mas nós vamos mostrar, vou fazer a conta de um por um, o percentual do valor de aluguel e do valor que fez agora. Porque houve má-fé. Né? Ali deve ter acontecido alguma coisa que a gente não sabe, algum desacordo, alguma coisa que a gente não sabe. Né? É por aí. Porque fez-se uma multa que é para o próximo prefeito falar, você não vai mexer aqui, companheiro, porque você não pode mexer, porque é uma multa de R$2 milhões. Bom, enfim, o requerimento vai ser para trazer os contratos e a gente vai demonstrar que houve má-fé, porque nos outros contratos que a prefeitura faz, eu tenho certeza que o percentual, é lógico, que são valores menores, mas nós vamos demonstrar aqui depois por que uma multa exorbitante dessa. E também, em cima disso, como eu já falei, foi protocolado no Ministério Público no dia 13/5 e também no Tribunal de Contas no dia 15/5, falando tudo que nós achamos que o prefeito passou por cima do projeto que já estava lá aprovado na prefeitura, que ele não sancionou, falando da multa de R$2 milhões, falando que ele está saindo e fazendo um contrato de aluguel quando ele está saindo, falando da situação que o país está passando agora pela Covid-19, é lógico que não era a hora de se alugar isso, de fazer isso, e vamos esperar a resposta do Ministério Público e Tribunal de Contas. É o que a gente pode fazer, e talvez algumas outras providências que outros vereadores podem tomar, mas, infelizmente, quem fez o contrato de aluguel foi ele, quem aceitou essa multa foi ele, porque ele fez com dispensa de licitação, e, infelizmente, nós não podemos fazer nada, a não ser aguardar que o Ministério Público agora e o Tribunal de Contas tomem algumas providências cabíveis no sentido de cancelar esse contrato de aluguel. Quanto ao projeto de lei que vai votar também hoje, do vereador Flávio, e eu estive olhando a lei anterior, se eu não me engano, era do vereador Flávio, vereador Jura, o Rodrigo e o Rafinha, que havia feito um projeto de lei, colocando algumas coisas a respeito de multas e falando de animais. Eu acredito, vou votar a favor do projeto, mas tenho um pouco de dúvida se o prefeito não vai vetar, porque querendo alegar que não constava no orçamento, acho que talvez dizendo que o projeto vai mexer em valores, e, por mexer em questão de valores, é do Executivo. Mas acho muito ponderado que as multas que forem aplicadas possam ser repassadas para as entidades filantrópicas que trabalham com a proteção dos animais. Seria de muito bom que acontecesse. Tomara a Deus que o prefeito sancione o projeto, tenho minhas dúvidas, e depois, nas explicações pessoais, eu vou falar um pouco a respeito de questão de animais, como está a situação aí na cidade. Por enquanto é só, meu boa noite. Para falar por até 30 minutos sobre a matéria a ser votada nesta sessão, com a parte de 1 minuto, usará a tribuna o vereador Flávio Manuacmi. Boa noite, vereadores, internautas, ouvintes da Sinal 2 FM e da Estúdio FM. Uma boa noite. Queria aproveitar aí o gancho que o vereador Aldo estava falando, do requerimento solicitando mais informações. Já teve 2 requerimentos a semana passada, mais um desse. E vários comentários que eu escutei na cidade, falando que a lei de decreto legislativo não poderia ser feito pela Câmara, que não tinha... Aí eu achei na lei orgânica o artigo 11, no inciso 11, autorizar e aprovar convênios, acordos, isso aí é atribuições da Câmara Municipal. Está na lei orgânica do município. Autorizar e aprovar convênios, acordos ou contratos que resultem para o município em cargos não previstos na lei orçamentária. Nós não aprovamos a lei orçamentária para esse ano, não tinha esse recurso para esse aluguel. Então, a Câmara Municipal, sim, poderia ter feito o projeto do jeito que fez. Inciso 20º, zelar pela preservação de sua competência legislativa
sustando em atos normativos do Poder Executivo que exorbitem o poder regulamentar. Se isso aí se não for isso, eu não sei o que é. Numa época dessa de pandemia, ninguém ficou sabendo. Fora isso, é o contrato Buyut to Suit. Eu estava escutando com o seu Zé a tradução aqui, falando em inglês. Esse contrato, para ter uma ideia, o ACM Neto, em Salvador, ele fez uma lei no município que autorizava esse tipo de contrato. Para ter esse tipo de contrato no município, precisa ter uma lei própria para esse contrato. Tem juristas falando que isso aí é muito perigoso para o município, porque vai deixar os valores que, mesmo que, e o exemplo que o vereador Aldo deu, nós demos a semana passada, e se quiser construir, não quiser construir, então isso pode deixar algo muito, um prejuízo muito grande para o município. Um exemplo do jurista, ó, a administração pública deve ter muito cuidado na contratação do Built to Suit, visto que se trata de um contrato que, na prática, mesmo no caso de encerramento antecipado, irá gerar o dever de cumprir todas as prestações contratadas. Isso é só entrar e ver. Eu dei o exemplo de Salvador, mas tem outros no TJ, no STF, que é um contrato para a administração pública que tem que ter uma lei específica. Tem que ter um pré-contrato. Quem que foi, desculpa o termo que eu vou usar, quem que é o louco que fez um acordo verbal e falou assim, não, eu vou gastar 500 mil reais aqui e a hora que ficar pronto você vê se vai alugar ou não. Com certeza tem um pré-contrato. No nome de quem está o pré-contrato, eu não sei. Então, o máximo de informação que a gente conseguir pegar vai ser muito importante. Então, requerimento, a gente sabe que vai demorar até o último dia, olha lá se não passar o prazo, vai responder do jeito que quer, igual responder um aqui que eu vou comentar depois, porque não faz parte da matéria a ser votada. Então, complementando falando da matéria a ser votada, que é o requerimento, tudo que a gente solicitar de informação, porque ninguém teve informação. Com certeza, 2, 3 pessoas a gente sabe que teve informação lá dentro, que inclusive deve ter ajudado a fazer pré-contrato, deve ter ajudado a fazer tudo, porque não é possível fazer tudo isso sozinho, sem uma orientação jurídica ou não. Agora está ali. A minha pergunta até agora, nós fizemos um decreto legislativo, foi aprovado na segunda, já está valendo. E até agora? Chegou alguma coisa para a Câmara Municipal, do Ministério Público, algum documento? Então, deve estar sapateando para tentar quebrar esse decreto legislativo. Com isso, com certeza, a gente vai ajudar, nem que for durante um período. E cabe à Justiça decidir quem está certo ou quem está errado. Porque, sinceramente, se a Justiça falar que o Executivo está certo, eu já não vou falar mais nada. Porque tudo escondido, nada transparente, nada de um pré-contrato, nada de uma divulgação, nada de uma justificativa. Inclusive, um jurista também fala aqui que tem que ser justificado para fazer esse tipo de contrato. E eu nunca tinha escutado. Eu tenho 48 anos de idade. O senhor Zé Fachin, vereador há 8 mandatos aí, acho que nunca escutou falar num tipo de contrato desse aí. Será que tentou achar um rabo do peixe aí, alguma coisa assim? Para tentar fazer um contrato? E muito pelo contrário, isso vai prejudicar ele. De repente, se ele tivesse feito um contrato normal, realmente a gente não poderia estar fazendo nada. Só que fez um contrato, eu acredito que o pessoal, o dono do estabelecimento, que não deve ser bobo, não deve ser nada, falou, eu vou gastar 300 mil, 500 mil, 1 milhão, mas eu vou fazer o contrato que uma multa é 2 milhões. Não interessa se cumpriu 1 mês de prazo ou falta 1 mês para acabar o contrato. Muito esquisito. Não pode... A parte ao seu Zé? O vereador José Fachin pede uma parte, a parte concedida. Obrigado, vereador. É o seguinte, eu penso que, no momento, a prefeitura não estava com falta de espaço para poder colocar suas repartições. No caso,
não chegou no ponto de falar o tal setor trabalha até meio-dia, o outro meio-dia para tarde, para poder caber naquele lugar. Não tinha nada disso. Estava indo normalmente, trabalhando normal nos setores. E agora, justamente, quando os economistas falam cuidado, cuidado, que a coisa vai ficar feia financeiramente para todo mundo, inclusive para os órgãos municipais, estaduais e federal, porque vai se arrecadar menos e vai ficar difícil. Então, portanto, eu acho que a cidade inteira está abismada de ver a atitude que foi tomada pelo senhor prefeito. Obrigado da parte, seu Zé. Conforme o senhor mesmo disse, a Câmara não tem nada a ver. E eu vou mostrar, eu vou falar depois na explicação pessoal, a resposta de um requerimento que ele deu, que vai contrário a essa locação do imóvel. É totalmente ao contrário. Eu confesso que eu não estou entendendo. Não estou. Muitas coisas eu não estou entendendo. Queria falar também do projeto, que da nova redação, a lei que foi feita. Essa lei, se eu não me engano, é 2017, de maus tratos dos animais, que regulamenta, inclusive, aplica multa. Quando foi feita essa lei, não existia nenhuma ONG no nosso município, nenhuma associação. Por isso que na lei foi posto que esses recursos iriam para o setor da vigilância sanitária, no setor destinado aos animais. Como foi criada nós já temos uma associação, uma ONG no nosso município, a gente não pode colocar só o nome dessa ONG, favorecer uma só. Se de repente tiver mais outras, 2, 3, teria que ser dividido. Então, por isso que foi colocado a nova redação, fala para... os valores recebidos através das multas serão repassadas para as entidades filantrópicas e sem fins lucrativos de proteção aos animais do nosso município. Então, só está alterando isso, não está alterando o valor. Existe uma multa para o maus-tratos animais de mais de R$600, e maus-tratos e abandono. Não é só maus-tratos, não, abandono também. Então, quando tiver alguma multa nesse sentido, esse recurso vai para as entidades filantrópicas, para as ONGs, associações, para que ajudem eles com recursos para comprar ração, medicamento, toda essa parte. Então, está sendo alterado isso no projeto de lei que foi feito em 2017. Então, por enquanto, é só. Até mais tarde. Terminados os oradores, coloco a tribuna à disposição por até 5 minutos a cada líder de partido, para falar exclusivamente sobre a matéria a ser votada sem apartes, conforme o regimento interno dessa Casa de Leis. Não havendo líder de partido interessado em falar sobre a matéria a ser votada, damos início à ordem do dia. Em votação única, projeto de lei 10/2020, autoria do vereador Flávio Manuacmi e demais vereadores, da nova redação ao inciso 3º do parágrafo único dos artigos 3º da Lei Municipal 3894 de 2017 e da outras providências. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realinho Devetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano. Sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado, o projeto foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Em votação única, requerimento número 16/2020, autoria do vereador Aldo Roberto Stefano. Vereador da Câmara José Bonifácio, requer a Vossa Excelência ouvido o plenário oficial do senhor prefeito municipal, solicitando as seguintes informações no prazo regimental de 15 dias. Flávio Manuacmi. Sim. Hermínio Realinho Devetac. Sim. Juraci Donizete Martins. Sim. José Fachin. Sim. Rodrigo da Silva Miranda. Sim. Fábio Marcelo Peão. Sim. Aldo Roberto Stefano, sim. Osmar Isaac Pereira. Sim. Votado, o requerimento foi aprovado por 8 votos sim, nenhum voto contrário. Terminada a ordem do dia, damos início às explicações pessoais. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos,
Com a parte de 1 minuto, o vereador Osmar Isaac Pereira. Boa noite, senhor presidente, vereadores e as rádios que nos transmitem. Um abraço especial para o Vanderlei e sua equipe, Roberto Rivelino, nosso Riva. Estou aqui hoje, semana passada eu fiz um comentário sobre o cemitério municipal José Bonifácio. Devido à reivindicação, né, dos próprios funcionários lá dentro. Eles chegam cedo com a roupa do corpo, trabalham com a mesma roupa, vai embora para suas casas almoçar com a mesma roupa e retorna de novo. E é essa rotina. E qualquer pessoa que vê uma situação dessa, aquilo lá, se não for igual, pode até ser um pouquinho pior, né, que um hospital a nível de contaminação. A gente tem que, o Rodrigo sabe como funciona isso aí. Então, quanto mais higiene a gente tiver nesse setor e em vários outros, principalmente agora nessa pandemia que está nos assombrando tanto, né? Então, a minha indicação junto com os meus companheiros é o seguinte: EPIs, né, para todos os funcionários, e no mínimo, um vestiário, né, decente, para que se chegue da sua casa, coloca a sua roupa no vestiário, veste a roupa de serviço, a hora que for embora, tomar um banho, com todos os material de higiene, porque higiene, limpeza, que me desculpe, nunca é demais. Então, isso eles não estão tendo lá. Não tem um chuveiro decente para tomar um banho, não tem armário, o mesmo lugar. O escritório, ele me mostrou o escritório lá com as planilhas, que é eles mesmos que ajeitam. Então, é tudo misturado, refeitório, alguém que come lá um lanche, que toma um café. Agora, você imagina você fazer uma exumação, né? Porque de vez em quando tem que fazer mesmo, tem que fazer. E não tem a pessoa certa para fazer isso, não tem a profissão coveiro ali no cemitério. Quem faz isso é o pedreiro, mas pedreiro é pedreiro. Pedreiro é para mexer com parte de alvenaria, né? E a gente vê essa deficiência, essa lacuna que está tendo lá, mas muito grande. E mais agora, eles estão trabalhando amedrontado, né? Porque tem paciente que está morrendo em hospitais que não tem comprovação de Covid-19, porque às vezes os exames demoraram muito, pode até não ser, mas o paciente ficou muitos dias no hospital. Quem sabe não se contaminou, a gente não tem certeza de tudo isso. Então, pelo sim, pelo não, vamos botar equipamento para esses meninos. Eu acho que, como diz o velho ditado, trabalhar já não é bom, né? Agora, trabalhar com medo de ser contaminado por falta de higiene, por falta de EPI, né? Qualquer um tem um EPI hoje para trabalhar em qualquer empresa. Qualquer empresa que se prevalece hoje tem equipamento de EPI para dar para os funcionários. Faz-se uma listagem, assina, e eu acredito que isso nunca é demais, proteção nunca é demais, e tem que ter, e a gente tem que sair na frente. Isso não é luxo, isso é proteção para os funcionários que lá trabalham naquele setor. Então, eu espero que os administradores da nossa cidade vejam isso com bastante carinho. Hoje é o Dia Internacional da Boa Vontade, viu, peão? Então, a gente espera que os nossos administradores públicos tenham muita boa vontade para poder fazer o que a nossa cidade precisa. Agora eu vou falar alguma coisinha muito rapidinho sobre esse transporte coletivo que está sendo motivo de todo mundo na cidade. Semana passada eu vi
a prefeitura coletando temperatura de carros que chegavam lá na Joaquim Moreira. Eu não sei se foi feito nos outros setores também, das outras entradas da nossa cidade. Eu acho legal isso aí, mas um dia só também não adianta nada. Num dia só não adianta nada. Esses coletivos que vêm de Rio Preto, por exemplo, que vêm de outra cidade, os passageiros, se for descer em Bonifácio, que faça a aferição também da temperatura. Eu acredito que isso nunca é demais, porque Rio Preto é uma cidade grande, já é praticamente uma metrópole, né? Então, eu acredito que tem que ser feito isso aí. E um dia só também não vira nada, não, viu? Ele não vai marcar o dia certo para chegar na nossa cidade. Então, eu acredito que isso daí tem que ser feito constantemente, enquanto durar essa pandemia. E isso é de suma importância também, é prevenção. Máscara, tudo isso aí, tudo bem, mas tem que ter alguém para fiscalizar. Se não tiver alguém para fiscalizar, vira bagunça. E nós vamos falar alguma coisinha também desse aluguel monstruoso, né? Que todo mundo comenta na cidade, pergunta, chega em mim, eu acho que deve chegar em todo ouvido de vocês. Mas como que vocês deixou fazer isso aí? Né? É isso que eles falam para a gente. Mas como que vocês permitiu fazer isso? Não, mas vocês me desculpam, que os moradores de José Bonifácio, às vezes estão sendo mal informados, às vezes por mídias, por pessoas maldosas que vai na rede social e deturpam um pouco as palavras. Então, gente, isso não passou pela Câmara, isso a gente tem que falar, acho que todos os dias. Todos os vereadores dessa Câmara têm que frisar bastante, se for em rede social, em televisão, em jornal e aqui na Câmara, tem que deixar bem claro isso, que os vereadores dessa casa não participou dessa palhaçada. Tá? Então, eu acredito que isso é muito importante para a gente, deixar um legado nosso, que a gente não participou disso. E se tivesse participado, teria votado contra. Tá? Não sou da base do prefeito. Se fosse, também não ia compartilhar com isso, porque isso daí não é... isso é um absurdo, né? É um absurdo. Eu acho que, ainda mais agora, com essa multa, né? O requerimento que o Aldo fez, eu acho muito válido. Gente de Deus, uma multa do valor até um pouco mais do prédio, isso sabe para que é? É para enfiar a goela abaixo. É para enfiar a goela abaixo dos moradores de José Bonifácio, da Câmara Municipal, isso é um afronto. Para não ter que sair mesmo, você tem que estar amarrado. Sabe aquelas gatas que o nego fala por aí dos funcionários, que fica preso, que não tem jeito de sair, que você chega para acertar a conta, você está devendo tudo que você trabalhou para eles, então está desse jeito nessa situação aqui. Você não vai poder sair, o prefeito vai estar amarrado. Os próximos prefeitos, né? Vai ter 2 além desse aqui. Então, eu acredito que a população está certa em cobrar, está certinha, mas que a Câmara não teve participação nisso, não teve. Se tivesse, não estaria... Eu aposto com vocês que se a Câmara fosse consultada, a população fosse consultada para isso não estaria do jeito que está hoje. Tá? Eu não faço parte de uma palhaçada dessa aí. Isso para mim, me larga muito irritado, sabia? Porque Bonifácio não merece isso, não. Mas de jeito nenhum. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para José Bonifácio. Muito obrigado, boa noite a todos. Fica com Deus. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Aldo Roberto de Stefano. Vou tirar a máscara aqui para poder falar um pouco mais tranquilo, que a coisa fica difícil. Né, Osmar? Osmar falou ali, mas não é fácil. Inicialmente, agradecer aos vereadores que votaram a favor do requerimento. Eu acho que ele vem somar para a gente ir juntando esse quebra-cabeça para demonstrar para a população, como o Osmar já disse, que somos contra esse aluguel desse prédio, não passou pela Câmara, o prefeito fez com dispensa de licitação,
e devagarinho a gente vai tentando tentar descobrir por que se alugar um prédio desse numa hora dessas e com uma multa de R$2 milhões, que vai praticamente inviabilizar que os próximos prefeitos possam cessar o aluguel daquele imóvel. Mas vamos aguardar. Nós, no dia 22/4, nós votamos aqui na Câmara, nós solicitamos, a mesa diretora solicitou, os vereadores aprovaram, a gente formou uma comissão para tratar dos assuntos referentes à Covid-19, da Câmara Municipal, para tentar ajudar o Executivo, a Associação Comercial, na questão da Covid-19, uma vez que o senhor prefeito municipal não chamou nenhum vereador para participar dessa comissão, e nós ficamos sem poder dar qualquer ideia ou do que poderia se fazer durante essa crise, essa pandemia, e esses decretos que têm sido colocados, tanto pelo município como pelo Estado. Então, nós criamos essa comissão no dia 22, no dia 23 a comissão já fez uma ata, encaminhou ao prefeito essa ata de instalação e tomada de decisões e várias sugestões sobre a Covid-19, principalmente na questão da flexibilização do nosso comércio, que tem sido muito penalizado, como todo o comércio, toda a cidade do Estado de São Paulo. Aí, no dia 28/4, o prefeito encaminhou um ofício, número 39/2020, retornou dando ciência que tinha recebido e depois que tinha encaminhado ao comitê da prefeitura que está cuidando da Covid-19. Isso no dia 28. Quando foi a semana passada, e até hoje, até dia 13 e até hoje, nós não recebemos nada. Alguma coisa aconteceu, pouca, mas aconteceu. Nós, dentro das nossas solicitações, a gente tinha encaminhado de outras cidades que tinha liberado escritório de advocacia, escritório de contabilidade, seguradora, e agora, se eu não me engano, na semana passada, saiu através de um decreto, o prefeito liberando para funcionar dentro dos critérios. Mas o forte do nosso comércio, infelizmente, continua só com drive-thru, né? E sofrendo muito, sendo muito penalizado. Delivery também, né? No dia 13/5, nós tivemos um contato muito rápido, mas com o presidente da Associação Comercial. Ele nos passou que, infelizmente, não tinha nenhuma novidade, e que nós conversamos, inclusive, que várias cidades do Estado de São Paulo, ele falou 2, e depois eu fiquei sabendo de mais 2 ou 3, mas cidades como Presidente Epitácio, Tupã, Bastos. O que aconteceu nessas cidades? O prefeito fez um decreto, em cima do decreto estadual, ele fez um decreto autorizando, com as regras, né, com uso de máscara, álcool gel, quantidade de pessoas por metro quadrado para o atendimento nas lojas. Teve cidade que um dia abria um tipo de loja, no outro dia abria outro tipo. Mas todo mundo, alguns prefeitos que realmente exerce a função de líder, e um líder para nessas horas críticas, ele tem que aparecer, ele tem que dar a sua ajuda, ele tem que ser um verdadeiro líder. Isso, infelizmente, nós não temos aqui. Os prefeitos foram e abriram o comércio dentro de todas as normas de segurança. O Ministério Público veio e brecou o prefeito. O prefeito, o que ele fez? Ele recorreu no Ministério Público. Foi no TJ, no Tribunal de Justiça, não no Ministério Público, Tribunal de Justiça, e conseguiu um liminar. Então, se você pegar cidades como Tupã, Bastos, Presidente Epitácio, o comércio está funcionando com uma liminar. Por quê? Porque o prefeito fez um decreto, o juiz da cidade, veio o Ministério Público, mandou fechar, ele recorreu da decisão, o Tribunal de Justiça falou, pode funcionar, está com liminar, mas está funcionando. Penápolis também, o senhor Zé está dizendo que já tem alguma coisa funcionando nesse sentido, e outras cidades. Eu acabei de assistir o jornal agora, está um conflito, uma cidade abre, o Ministério manda fechar, recorre no Tribunal de Justiça.
mas a gente tem visto o chefe do executivo ser companheiro do comércio, ter vontade de ajudar o comércio. Aqui em José Bonifácio, o chefe do executivo, ele veio e fez uma live lá de 15 minutos que não resolveu nada, que não falou nada, só falou que a situação estava crítica, que a situação estava isso, que era para ficar em casa. E ótimo, realmente, quem puder ficar em casa, tem que ficar em casa. Se não precisar sair, não saia. Vai o pouco que vai na rua, porque a situação é crítica, a gente sabe que é crítica. Mas nós fizemos... Aí o que a gente fez? Falamos com o presidente da associação, no mesmo dia, vim aqui na Câmara, conversamos, fizemos um ofício aqui na Câmara, no dia 13, encaminhamos uma cópia para a Associação Comercial, e encaminhamos para a Prefeitura. Senhor Prefeito, em caráter de urgência, nós precisamos de uma reunião para estar atrás a respeito do Covid, para ver por que outras cidades estão funcionando, não todas, mas onde o prefeito teve vontade, a coisa está funcionando. E, mais uma vez, eu falo, tudo com segurança, dentro de algumas normas, para poder o comércio funcionar. Porque alguém acha que dia 31 a situação do Covid vai estar resolvida? Não, talvez pelo contrário, talvez a gente vai estar com um número ainda muito elevado, principalmente chegando mais no interior, de casos confirmados, às vezes um pouquinho de alguns óbitos, que infelizmente a gente sabe que já está ocorrendo. E o comércio vai continuar fechado? Não vai ter que reabrir. Com normas de segurança, com máscara, com álcool gel, com fita, com quantidade de pessoas. Agora, para quê? Para que penalizar o comércio para esperar até o dia 31? Às vezes, dia 31, o governador resolve por mais 10 dias. Quer dizer, então, a situação... Aqui eu não sou contra o isolamento, não. Eu sempre fui favorável, inclusive. Mas, infelizmente, nós temos que preservar a vida, e, junto com a vida, tem que ter dinheiro, a economia tem que funcionar, porque, senão, muita gente pode morrer de fome, e a gente tem que conciliar as duas situações. Então, que fique claro, nós fizemos um ofício, a Associação Comercial resolveu, conversando com os comerciantes, com a diretoria, estão fazendo um abaixo-assinado para encaminhar para o prefeito, pedindo para o prefeito tomar algumas providências. Senhor prefeito, o senhor é o chefe do executivo, eu sei, o senhor tem que zelar pela segurança da população, mas o senhor tem que ver a questão do comércio também. Por que outras cidades, os prefeitos estão brigando, estão indo na justiça, estão dando condições, o prefeito vem dia sim, dia não, o prefeito está na mídia, está na internet, está dando conselho, fala, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Aqui o prefeito ele está dentro do grupo de risco. Eu também sou do grupo de risco, eu tenho problema de trato de pressão, tenho diabetes, mas nós temos que encarar, vamos à luta. Agora, quem que responde na prefeitura? É a primeira-dama? Cadê a comissão da Covid-19? Tinha que vir dia sim, dia não, dar informações, vamos fazer isso. Infelizmente, é um descaso ao extremo. E o comércio está sofrendo, sendo penalizado. Fizemos outro ofício para o prefeito, para ele poder fazer uma reunião. Vamos ver se lá para dezembro ele responde para a gente, se tudo correr bem. Senhor presidente, peço 2 minutos. 2 minutos. Nós tivemos aqui, vou falar rapidinho, eu vi foi gravado um áudio, uma moradora de José Bonifácio, a Patrícia Cristal, a respeito da série. Patrícia, essa série, isso é coisa mesmo de 20 anos, infelizmente. Eu vou falar até na próxima sessão, se der tempo, passo para outro vereador. Em 2014, nós entramos com uma ação no Ministério Público, foi abrir o processo, tem o número do processo aqui. O número do processo é o 000-7926-02-2014, 8.260306. De 2014, nós entramos, colhemos 2.000 assinaturas, juntamos fotografia, fizemos abaixo-assinado, entramos no Ministério Público, aceitou, fez o processo. A Sérico perdeu em 2016. Saiu a decisão. A Sérico perdeu, ela recorreu em 2016 e está parada até hoje no Tribunal de Justiça. 2016. Tem coisa lá que vai rapidinho, tem coisa que fica parada lá. 2016, Patrícia. E eu, sinceramente, a coisa ali é feia. Deve ser muita mala para cá, mala para lá. Então, infelizmente,
está tudo travado. É muito documento, né, como os vereadores já disseram. Infelizmente, essa pouca vergonha. Eu só falo que a Sérico, aqui em José Bonifácio, vai vir uma empresa decente para cá, ou ela trazer ônibus decente, o dia que um prefeito tiver a coragem de enfrentar a situação, o prefeito enfrentar a Sérico, ele foi em São Paulo e falar com o governador, com o vice-governador, e ele bateu o pé que o prefeito é a autoridade do município. Não é que eu estou querendo transferir responsabilidade, não. Mas se o prefeito bater o pé, foi em São Paulo, encarar, eu tenho certeza que pode resolver. E depois, na outra sessão, vou conversar mais, falo mais a respeito desse processo também. Quanto aos horários, que ela faz o que quer, a Sérico, infelizmente, para dizer que tem uma ação desde 2016, não é julgado, parado lá, alguma coisa deve ter de errado, né? O meu tempo está se esgotando. Hoje também, a questão de feriados, o governador está propondo para cidades, algumas cidades. Eu vi já município, por exemplo, feriado de 9 de julho, 9 de julho, né? 9, antecipando o feriado para que fosse agora, que é um feriado, Revolução Constitucionalista, e o governador está falando para algumas cidades antecipar alguns feriados. O vereador José Fachin pede uma parte, a parte concedida. Obrigado, vereador. Só esperamos que ele não antecipa também o Natal e o Ano Novo, né? Porque o governador que nós temos é autoritário e ele acabou. Está parecendo o prefeito de Bonifácio aqui, né? Obrigado. Eu falo assim, algum feriado, eu acho que esse, por exemplo, de 7 de 9 de julho, poderia ser antecipado, para melhorar a questão do comércio. O de 9 de julho, antecipar para não confrontar. Meu tempo está terminando. Agradeço a todos e uma boa noite. Usará a tribuna explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Flávio Manuacchi. Boa noite a todos novamente. Eu comentei na matéria a ser votada que o prefeito, eu acho que ele fala A, meia hora depois ele fala B. Primeiro eu queria comentar do projeto de lei, que foi aprovado aqui, 11/2020, que faz com que os bancos doem as máscaras, forneçam as máscaras, e o álcool gel, que já é obrigado, mas você vai no banco, não tem álcool gel. Eu mesmo fui na caixa e comprovei. Outros vereadores também. E o engraçado é que o prefeito não promulgou a lei até agora. Nós aprovamos dia 22, se eu não me engano. O projeto de lei é data 22 de abril. Não lembro a data que foi aprovada aqui. Ele não sancionou e não promulgou até agora. Aí vem um requerimento para segunda-feira. Porque eu fiquei sabendo agora até que seletista tem que abrir conta no Banco do Brasil. Todo mundo tem que abrir conta no Banco do Brasil. Estranhamente, eu vejo o prefeito não promulgar e sancionar a lei. Uma lei que faz com que... A minha pergunta é simples. Alguém viu alguma ação de algum banco no Covid no nosso município? Se a população viu, alguém viu uma ação de algum banco ajudando quem fica na fila lá fora? Falei no dia que foi votar, o banco tirou a responsabilidade de dentro e jogou para fora. Agora, o município ter que dar máscara para quem está na fila e uma lei para o prefeito sancionar, que foi aprovada aqui. Estranho, muito estranho, mas vem um requerimento aí. Falar em requerimento, eu queria aproveitar a resposta. Eu tinha feito um requerimento 27 de abril, 11/2020, pedindo cópia do termo dos convênios firmados com o Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil, qual o valor da dívida ativa até a data 17/12, qual o valor da dívida ativa após 17/12, relação de todos os débitos protestados, bem como cópia de certidões. Eu acredito que os vereadores lembram que foi na última sessão de 2019 que a gente votou esse projeto, que o Executivo mandou para a Câmara Municipal, pedindo autorização para firmar convênio com os cartórios para protestar quem estava devendo algum imposto, alguma coisa para o município, para poder evitar que esse valor entre a dívida ativa, que não tem as custas processuais, toda essa parte. Em caráter de urgência, votou na última sessão. Aí eu recebi a resposta hoje. Em resposta ao ofício número tal, requerimento 11/2020. Primeira resposta.
A administração municipal, no final do mês de fevereiro, nós votamos final de dezembro, no meio de dezembro, na última sessão. Final do mês de fevereiro, início de março do corrente ano, iniciou os procedimentos necessários para efetivação do referido convênio. Quer dizer, nós aprovamos um projeto que foi pedido por ele em caráter de urgência. Final de dezembro. Nós tivemos aí final de janeiro, que ele está citando aqui, final de fevereiro. Final de fevereiro e início de março. Quer dizer, mais de quase 60 dias depois da lei aprovada. Ele está falando que ele iniciou as tratativas para fazer o convênio. Contudo, com as projeções, naquele momento, de agravamento da crise econômica provocada pela pandemia do coronavírus, aumento do desemprego e redução da renda familiar, o Executivo fez por bem suspender a concretização do instrumento em questão. A preocupação do prefeito com a pandemia, com quem ia perder o emprego, que ia cair a renda, está na resposta do requerimento. Aí eu não entendo. Que preocupação que é essa? E vai alugar um prédio por R$20 mil por mês? Essa é a preocupação com a população? Está na resposta do requerimento. Aumento do desemprego e redução da renda familiar. Parabéns, válido. Uma justificativa plausível. Mas aí vai lá e vai alugar um prédio por 1.200.000 e pouco. Espera aí, gente. Vamos lá. Resposta 2. 11.656.552. Dívida ativa até a data requerida aqui, que foi pedida até 17/12. E depois, 10.867.000. Quer dizer, a dívida caiu em torno de R$800 mil em menos de um mês aí, ou de um período. Resposta. Quarta resposta. Não houve protesto de débito. Aí a resposta, as servidoras responsáveis, geração, Daniele e Flávia. Então está a resposta. Mas o que eu não estou entendendo a resposta é a preocupação do prefeito com a população. Porque ele falou que ele não ia fazer mais um projeto, um convênio, que ele pediu urgência, e a urgência demorou quase 60 dias. Ele está respondendo aqui. Urgência de 60 dias. Fala para mim qual é o projeto do Executivo hoje que vem aqui que não é caráter de urgência. Virou regra. Virou regra. Aí ele dá uma justificativa para um vereador falando que aumento do desemprego e vai alugar um prédio por 1.200.000. Mas não é só isso. Se está tão preocupado com a população, ele gravou um vídeo, o vereador Aldo comentou, e ele falou para parar com brigas políticas. Eu tenho certeza que muitas brigas políticas que aconteceram dentro da Câmara Municipal foi para defender ele. Foi porque cada um tem uma opinião diferente, isso é democracia. Aí falou de união. Cadê a união do prefeito? Cadê a união do prefeito com o comércio? Cadê a união do prefeito com a Câmara Municipal? Cadê a união do prefeito com a associação comercial? Isso, aí vai lá num vídeo e fala, não, nós precisamos de união. União de meia dúzia. Meia dúzia que não cabe na mão. Essa é a união. A minha pergunta para o prefeito, senhor prefeito, o que é essencial hoje no comércio? Essa é a minha pergunta. O que é essencial hoje? Uma academia não é essencial. Mas e os funcionários da academia? Que vão ficar, ou se já não estão, vão ficar desempregados? E os filhos dos funcionários da academia, que às vezes um ou outro estuda numa escola particular e está aí se matando, ou vai se matar para conseguir pagar, ou voltar com o aluno para a escola municipal. Estou dando um exemplo. E o professor que não pode dar aula, e era só ele que sustentava a casa, isso não é essencial? Ah, mas a loja de roupa tinha 8 funcionários, nós mandamos 4 embora. A loja de roupa, para o funcionário, é essencial. O comércio, para os funcionários, para os filhos dos funcionários, é essencial.
Essencial não é um supermercado, essencial não é uma farmácia, todos são essenciais, são famílias que trabalham lá, que dependem de lá, são os proprietários de imóveis que vão ficar sem receber o aluguel, ou vai ter que diminuir, já tem um compromisso com aquele valor. Isso é essencial. Essencial não é defender governador, não. Foi falado, ele falou que não tem lado político. Ele tem lado político. A gente sabe mais que ninguém. O braço direito do Dória no estado de São Paulo é o deputado Carlão Pignatari, no qual eu, inclusive, fiz campanha e pedi voto. Ele é o líder da bancada do governo. Você acha que o prefeito vai contra? Então, senhor prefeito, pense na população de José Bonifácio. Não pense o que o governador vai achar, não pense no que o deputado vai achar. Pense na população. Pense o que é essencial hoje. É essencial hoje, aliás, sempre foi, empregos, renda. Isso é essencial. Eu peço mais 2 minutos, senhor presidente. Isso é essencial. Isso é colocar a cabeça no travesseiro e falar assim, eu estou trabalhando pelos mais de 8 mil eleitores que votaram em mim. Ou nos 38 mil munícipes, 38 mil da população que moram em José Bonifácio. Eu não estou pensando em um governador, eu não estou pensando em um deputado. Eu estou pensando na população. O vereador Aldo deu exemplo do PAN, Bastos, foi indo na justiça, mandou para o TJ, o TJ liberou, pode ser que depois recue, mas tudo com regra. Ninguém está pedindo aqui para a prefeitura ir, abrir as pernas e virar aquela bagunça. Não, isolamento social continue. Pegue os fiscais e fala assim, agora eu vou autorizar o comércio a abrir com as medidas protetivas, as medidas necessárias. Medidas protetivas. 2 minutos. As medidas necessárias da vigilância, só que eu vou pôr os fiscais. Se aquela pessoa que abriu o comércio não está cumprindo o que foi determinado, multa e fecha, mas que dê o direito dele trabalhar, dele pagar os funcionários, que dê o braço para ajudar a população de José Bonifácio. O senhor foi eleito para isso, nós fomos eleitos para isso. Não me arrependo de ter feito campanha com o senhor, não. Não arrependo, porque o que foi prometido quando nós fizemos campanha não é o que está sendo feito. Porque pode ter certeza que se fosse feito metade do que foi prometido, do que foi combinado, José Bonifácio estaria aí sendo aplaudido no estado de São Paulo. E a gente cansa de apanhar da população. E eles com razão. E de novo eu falo, não sei. A gente fica sabendo, você é da base do prefeito, você é oposição. Aí o prefeito grava um vídeo e fala que a gente tem que ter aliança, a gente tem que estar junto, a gente tem que... Gente, vamos parar com isso. Vamos parar com isso. O senhor prefeito, dá a cara a tapa para a população. Reabra o comércio com flexibilidade, com coerência, igual algumas cidades. E se vê que está aumentando e a gente está fechado e continua aumentando. Então, com flexibilidade, com leis, com normas, e que faça cumprir as normas. Dê oportunidade aos comerciantes tentarem fazer os seus trabalhos e honrarem seus compromissos. Muito obrigado. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Fábio Marcelo Peão. Mais uma vez cumprimentar a todos. Essa semana vai chegar a resposta do nosso requerimento dos reservatórios do Cacetar e do Brancate 2, e moradores do Cacetar me ligaram que hoje a caixa estava vazando de novo. Então amanhã vamos estar lá, só faltava falar que é teste de novo, né? Nós temos um prefeito que faz aluguel de ônibus, aluguel de ambulância, aluguel de mercado, né? Para que mudar a prefeitura se a gente não tem prefeito? Faz aluguel de tudo, e a gente tem que derrubar com processo, né, seu Zé? Derrubar com ação na justiça, porque não tem nada a perder. Se a gente não derrubar, quem ganha é ele.
E se derrubar, ele não tem nada a perder. Então ele sempre coloca a população em prejuízo. Fez um vídeo, onde eu quero ser repetitivo com o Flávio e com o Aldo, que fala da situação crítica da queda de arrecadação, e vai lá e gasta com aluguel onde não tem necessidade, né, seu Zé? Precisava? Não. A gente pode continuar mais 10 anos, mais 15 anos, né? E daqui 3 meses começa o período eleitoral. Quer dizer, tem coisa por trás. Precisava? Não. E nós estamos completando 2 meses de restrições. Seu prefeito, nós vamos ter que conviver com essa infecção, com essa doença. Especialistas dizem que nós estamos com 16 mil mortes e que isso vai chegar a mais de 150 mil, infelizmente. E nós vamos ter que aprender a conviver com ela. Quando fala que loja de roupa não é essencial, todos nós usamos 5 roupas por dia. Precisa, todos. Não tem setor mais ou menos. Todos precisam. O que precisa é ser líder e parar de dar ordem para fiscal ficar multando quem gera renda, quem gera emprego, e colocar todos agora para dialogar, planejar e trabalhar com as normas de segurança. Em poucas palavras, é esse o caminho. Pior do que fila de banco, pior do que fila de lotérica, essas aglomerações, as lojas não terão. Com o uso da máscara, isso aqui a gente está falando há quanto tempo? Faz 1 mês que eu estava na frente da lotérica, a Anlu mandou máscaras gratuitas para a gente desde lá vem trabalhando isso, essa conscientização, mas a omissão total nesses 60 dias desse prefeito, mas também ele é carimbado nisso. Infelizmente, é o senhor dos aluguéis, né? E vai acabar agora a eleição, o mandato, e os aluguéis ficam. É a marca registrada dele. Sobre a Célico, a Patrícia. Rodrigo Miranda, hoje eu estava com o marido da Patrícia, Marquinhos Cunha, liguei, coloquei no Viva Voz com o Rodrigo, tudo isso que ela falou no vídeo, ele passou para a gente. Patrícia, você está corretíssima. A tua vivência é a vivência de muitos, vivência do Rodrigo, daquilo que o Aldo, com o Cássio, com o Dilmo, ficaram na frente da banca 2014, eu fui lá assinar, dossiê e tudo mais. Mas tem amparos por trás. O Rodrigo vai falar desse assunto. Mas Patrícia está corretíssima. A tua preocupação é por todos, ônibus aglomerados, olha aí. A gente está falando em distanciamento e trabalhar com segurança, e a gente vê tudo ao contrário nessa chefia desse senhor da Célico, infelizmente. A gente respeita a pessoa, o empreendedor, o empresário, mas é uma atitude que não dá para aceitar. O Rodrigo vai contar hoje para a gente, e eu pedi ao Rodrigo para marcar para a gente ir junto lá. Mais pessoas irão. Vamos tentar, pelo bem de todos, pela segurança de todos. Ela se comprometeu a servir a população, e ela tem que parar de fazer esse serviço de terceiro mundo que ela está fazendo. É de terceiro mundo, é de quarto mundo, é de baixo nível, não tem padrão de qualidade. Mas a gente vai lá e vai tentar. E vou deixar 2 assuntos aqui para finalizar, que eu tenho que agradecer também o Faria, José Roberto de Faria, o Tule da Anlu. Nós fizemos indicações aqui recentemente para que a prefeitura desse, as máscaras faciais para a população de maneira gratuita, utilizando as empresas de confecção de Bonifácio, as fábricas de costura, e o Faria que passou essa ideia para mim, o Tule da Anlu trouxe também essa proposta, se colocando à disposição. Na oportunidade eu não falei, peço desculpa, e hoje eu coloco aqui. Estivemos no CDHU, e a gente foi ver um trabalho lá, que o Humberto, o Everton, a Eliane, eles adotaram uma área verde lá do local, lá bem na parte de cima, perto da caixa d'água,
O Humberto tem a roçadeira, a gasolina dele, cuida, coisa linda. Eles aguam, então está uma praça muito bonita. Quero fazer esse agradecimento público ao Humberto, o Everton, Eliane, lá do CDHU. Nós fizemos isso, o Osmarcel daqui, nós estamos fazendo isso lá no Parra 1 também. Lá são 3 áreas verdes, o Daniel e o Luciano Martim estão cuidando. Uma outra, ontem até o Sérgio Marques esteve lá comigo, o Osmair Paulo de Oliveira esteve lá comigo hoje, a semana anterior o Aldo e também o Osmar estiveram lá, e para ajudar, orientar, e junto com a minha esposa, entre outros companheiros, o Gui, né, que é o Rodrigo Simões, a gente está numa turma adotando aquela região. E que as pessoas adotem, a gente fica esperando o pessoal da prefeitura, que faz um trabalho digno, mas a gente pode ajudar esse pessoal também, e depois vão lá só dar um acabamento. Essa semana também eu tenho um compromisso, vou deixar um pedido aqui para a administração, meu último assunto nessa parte. Nós estivemos visitando a rua aqui, que vai sentido Santa Casa, a rua da Enlu, 28 de dezembro. Eu esqueci de anotar aqui, 28 de dezembro. E a gente vai pedir, eu vou pedir para que todos os companheiros assinem, colocar uma placa ali, rua 28 de dezembro, do número tal até o número 155, sentido Santa Casa. E do mesmo número, sentido centro. O número 155 é em frente à Santa Casa. Começa ali a funerária, eu acho que é número 25, né? No lado esquerdo é ímpar, lado direito é par. 155 em frente à Santa Casa. O 157, meio quarteirão depois da Anlu. Entregador de fora, molecada nova que tem que fazer entrega, fica maluca, se perde. Então, combinar com os moradores, colocar número tal, sentido centro. Ou número tal, sentido Santa Casa. Pessoal de entrega de pneu, pararam eu falei, uai. Aí eu encontrei uma moradora, eles autorizaram bater os números. O número 155 e o 157, que são vizinhos, eles têm 350 metros de distância um do outro. Isso eu conversei com um, com o outro, e fui ouvindo histórias dos moradores. Cada um tem 10 histórias para contar, de até entrega que não foram feitas, porque não acharam o número. A pessoa vem aqui no número 155, 157, era para ser do lado 155, mas não está ali. Parece até, me deram o número errado. E volta embora com a encomenda. Então está causando um transtorno. Falei aí com o pessoal da fiscalização, eles sofreram muito no começo, alguns, entre outros tipos de entregadores, cada um foi contando uma história. Então, quer dizer, essa história se repete sempre quando empresas novas vêm nessa região para entregar. Então, do número 25 ali, que é a funerária do Kennedy, e bem a última casa, número 155, sentido Santa Casa, e o 157, citando exemplo, reforçando, a 300 e poucos metros de distância depois da Anlu. Então, a gente colocar umas placas ali orientativas, eu que moro aqui, eu já não sabia, imagina quem vem de fora. Então, é transtorno para quem está trabalhando, perda de tempo e transtorno para aqueles moradores que muitas vezes deixaram de receber aí suas encomendas via compra online, por internet. Então, a gente vai colocar essa questão. Obrigado, Luciano Mendonça, que já se colocou à disposição de ajudar a gente. O Alex, do trânsito, da sinalização, também. Muito obrigado. Usará a tribuna em explicações pessoais por 10 minutos, com a parte de 1 minuto, o vereador Rodrigo da Silva Miranda. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadores, internautas, rádio ouvintes, funcionários da Câmara Municipal. Primeiramente, eu gostaria de falar da minha indicação 44/2020, onde eu peço ao senhor prefeito um estudo para fazer uma remodelação e uma limpeza na Praça do Jatubá, na Praça do Bosque, onde lá se encontra muito galhos, muita sujeira, e as crianças por lá brincam, árvore que secou, prestes a cair, né? A gente um pouco preocupado, e os moradores, as pessoas que frequentam aquele local, veio falar com a gente, falou com o Jura também, foi procurado. Nós fizemos essa indicação pedindo ao senhor prefeito que dê uma atenção, faça um serviço, se possível, igual foi feito na terceira idade, né? Uma praça de caminhada lá dentro, lá, o pessoal possa caminhar, dar uma volta com seus cachorros, para que
possa melhorar aquele local tão frequentado por todos, não só por crianças, como por adultos também que praticam seu esporte finais de semana, no qual não está tendo agora por causa da pandemia, Deus quiser isso vai passar, eles vão voltar a frequentar lá. E gostaria também de falar um pouco do assunto Célico, no qual sou usuário há mais de 20 anos, sofro igual todo mundo, entendeu? Viajo todo mundo, já tive vários problemas com o proprietário da Célico, tá? E sempre a mesma resposta, tivemos brigas sérias, que ao ponto de até ele colocar segurança no ônibus para me vigiar, tá? Que eu tinha comentado que eu ia pôr fogo no ônibus. Então, todo dia que eu embarcava no ônibus, tinha um segurança que acompanhava eu. Então, eu vinha importante, né? Vim escoltado mais de uma semana dentro do ônibus. E está tendo esse problema aí, tirou vários horários com a pandemia, mas ele já vem tirando horário. Ele tirou um horário que fazia Penápolis, saía de São José do Rio Preto 5 horas da tarde e ia para Penápolis. Inclusive tinha um usuário que é advogado da Prefeitura de São José do Rio Preto, que fazia uso desse horário. E ele, coitado, entrou na justiça e até hoje não teve uma resposta. Tá? Eu não sei o que acontece, né? Como eu disse em outras sessões, quando o fiscal falou para mim que ele ia até São Paulo com a mala debaixo do braço levar documentos. E tudo isso resolvia. No começo da nossa gestão, eu, o Jura e o Paina esteve lá, conversamos com ele. Ele disse que dentro de 2 anos, né, Paina e Jura, se não me recordo, ele ia colocar ônibus novo, né? E até hoje os 2 anos se passaram e até agora nada, e cada vez piorando mais. Tá? Ele teve um problema semana passada, os usuários que voltam às 18h20, ele largou vários usuários para trás, eu já tinha ouvido falar com ele, conversar com ele, e ele tinha prometido que ele não ia fazer isso, se houvesse denúncia. Um usuário, não sabemos quem, ligou, a Artesp foi, atuou, a polícia parou, no dia seguinte ele não trouxe mais ninguém em pé. Sexta-feira que passou agora, ele colocou 2 ônibus, às 18h20. Aí hoje ele repetiu novamente o segundo ônibus. Só que em conversa com ele na sexta, final de semana, hoje voltei a falar com ele, o Fábio me ligou, ainda tinha ligado para o proprietário, não tinha conseguido falar, mandei mensagem, mais tarde ele me respondeu, dizendo o seguinte, que era só hoje que ia ter mais um ônibus, às 18h20. Eu pedi que ele colocasse esse ônibus das 18h20 às 17 horas ou 17h30, porque, como a Patrícia Cristal, que fez o vídeo, ela sai do serviço às 4h30, 4h12, 4h15, e ela fica na rodoviária esperando até às 18h20 esse horário. Então eu pedi para que ele colocasse às 17 horas, 17h30. Ele falou assim, senhor Rodrigo, chama até de irmão, né? Ô, senhor Rodrigo, meu irmão, eu não tenho condições, esse ônibus vai só hoje. Ele é bom de lábia. Se alguém conversar com ele, tira dinheiro do bolso e dá para ele, tira até a cárcere e dá para ele, porque o homem é bom de lábia. Entendeu? Já falou que mandou 62 funcionários embora, que não tem condições, que o ônibus, para ele colocar 2 horários para vir para o José Bonifácio, está trazendo prejuízo para ele, que o dinheiro que ele tem reservado é para mais um mês. E mandou deixar bem claro o seguinte, que a partir de amanhã é um ônibus só às 18h20, não vai colocar. Eu disse para ele que a gente ia procurar a concessão que ele tem com o Estado, tá? Deixar bem claro aqui aos usuários da Célico, a população do José Bonifácio, que essa concessão é estadual, não é municipal. Então, nós, vereador e o prefeito, não tem como fazer concessão com ele, é estadual a concessão do horário dos ônibus. Mas é como os outros colegas comentaram, a gente não sabe o que acontece, que ele faz e desfaz nesses horários, não é de hoje isso aí, não é da pandemia agora não, já vem acontecendo vários horários, e funciona também o seguinte, se ele pôr na cabeça que amanhã o horário das 11h30 não vai para Rio Preto mais 11h30, não vai, não avisa ninguém, você chega na rodoviária, não foi. Aconteceu a semana passada, ele tinha um horário que fazendo 11h30 de José Bonifácio a São José do Rio Preto, todo mundo chegou lá, o pessoal que trabalha no hospital de base, que entra meio-dia e meia, 1h da tarde, pega esse horário. Chegaram para pegar 11, 11h30, não, foi 10h30. Nada, o 11 hoje foi para Rio Preto 10h30, e os usuários que chegou para pegar 11h30, cadê 11? Já foi 1 hora atrás. Então essa empresa é complicada. Vou procurar o senhor prefeito para que ele procure o governador, o vice-governador, quem faz parte do DEM também, ajudar uma mão para a gente procurar o Rodrigo Garcia, para que a gente tente alguma coisa nível Estado. Porque município,
Não adianta. Vou marcar essa reunião, Fábio, nós vamos lá conversar com ele e espero que seja bem produtiva aquele coisa. Mas eu tenho certeza que, como eu conheço muito bem, ele não vai chorar minguar e não vai fazer nada que a gente quer. E ele já deixou bem claro que não vai fazer nada, vai permanecer o jeito que está, às vezes até tirar os ônibus, porque não tem condições de sustentar dentro de mais um mês. Os ônibus, sim, como estavam viajando, agora voltou a ter o movimento. Todos os horários estão indo cheio, e tanto ida como volta. Eu vou no 6h30 da manhã, está indo sempre 2 passageiros em pé, sentado nas escadas, sempre está indo. Entendeu? Já tirou os cobradores todos, para quem é para economizar, o motorista que faz a passagem, entendeu? Então, essa empresa Célico é complicada. Mas Patrícia e todos os usuários, eu venho falando com o proprietário já há tempo, tentando alguma coisa, mas não estou sendo atendido por ele. Tá? E eu nunca peço como vereador, sempre peço como usuário da Célico. Se alguém quiser ver a minha conversa com ele hoje no WhatsApp, eu coloquei lá, não estou falando em política, não estou falando como vereador, quero falar como usuário da Célico há mais de 20 anos. Quando teve o movimento do Aldo, do Cássio, eu via todo dia eles lá, vi outros vereadores fazendo movimento lá, tudo, depois no final, não sei o que aconteceu, deu tudo certo, mas teve ação pública, o Ministério Público está aí com isso aí, a Célico perdeu, mas não cumpriu e não pagou, não sei o que aconteceu. Então, da Célico é isso aí. E meu tempo está quase esgotando, mas eu gostaria também de falar um pouquinho a respeito de 3 pedidos que eu e o Jura fez para o chefe, na parte da estrada de terra, no qual o chefe da estrada de terra estava afastado, falamos com outro servidor e nos atendeu, que foi sobre as pontes. A ponte que liga Santa Luzia ao Cardoso, a ponte da igrejinha do bairro Bananal, que liga a SP 425, e a ponte do Grenga também, que estava um lado intransitável, foi feito o conserto, ficou ótimo as pontes, até mandei umas fotos para o Francisco, daqui a pouco gostaria que o Francisco colocasse essas fotos para ver. Gostaria também de agradecer todos os colaboradores da prefeitura. Essa ponte que está passando é que faz Santa Luzia Cardoso, como estava, como ficou hoje. Tá? Essa ponte é a da igrejinha do Bananal. Não, essa continua ainda sendo do Cardoso. Agora vai entrar a do Bananal. É aquela, Francisco, que tem as laterais brancos. Isso, aí. Vai começar agora a do Bananal. Estava como estava e como ficou. Olha aí, toda danificada. Foi feito todo o reparo. E essa é que liga o Cardoso da Luzia, Osmar. E a primeira da Corredeira, né, Júlio? O Rio Corredeira. E aí tem a da ponte do Grenga, que estava ao lado esquerdo, todo danificado, trocou toda a parte de tábua. Então gostaria de... o corrimão, né? Como fosse corrimão, né, Osmar? Então gostaria de parabenizar os funcionários de Santa Luzia, de Bonifácio, né? No qual prestaram esse serviço. Não só ele, como eu gostaria também de parabenizar todos os funcionários da saúde que vem fazendo esse enfrentamento do Covid, as secretárias, as enfermeiras, as atendentes, as faxineiras, todo mundo que vem frente a esse trabalho. E em conversa também, Osmar, com o secretário... Peço 2 minutos, senhor presidente. Em conversa com o secretário de saúde a respeito do pessoal do cemitério, ele me disse que o pessoal lá recebeu o EPI, até ele me mandar umas fotos, mas não forneceu, mas que recebeu, mas vai dar uma atenção lá sim, também. É necessário lá sim. Gostaria de citar alguns nomes de alguns funcionários que fizeram parte do conserto dessa ponte, que é o funcionário, o Chasquá, o Ademir, o Cristiano, o Sandrinho, o Guita, se eu não me engano, o Luizinho, o Marcão, o Cidinho e o Carlinho da Pá. São o pessoal envolvido aí no serviço da ponte, tá? Não podemos esquecer de jamais de agradecer eles. E também pedir aí, qual a parte, vereador? José Fachin. José Fachin pede uma parte, vereador. A parte concedida. Obrigado, vereador, pela parte. O senhor está de parabéns.
de o senhor poder ter essa oportunidade de agradecer aqui através dos microfones aqui da tribuna da Câmara. Porque a gente não tem, não. Pediram para quando a gente pedir alguma coisa e que fizer, é para não agradecer, não, porque senão vai receber o troco lá do prefeito. Então, eu acho que... eu falo publicamente, porque aconteceu. É verdade. Infelizmente, é isso aí. É para não tocar no nome de nenhum chefe. Se souber que fez alguma coisa para a gente, ele vai ter lá depois. Então, é isso aí que é o prefeito, poxa. Tem a dó. Ele é prefeito de 40 mil habitantes. Não de meia dúzia. Obrigado, vereador Rodrigo. Vereador Flávio Manuac me pede uma parte, a parte concedida. Obrigado, vereador Rodrigo. Eu queria comentar que eu recebi uma mensagem agora de uma pessoa que fez campanha para o atual prefeito, para o Celso Gaúcho. Ele fez campanha e ele me mandou uma mensagem assim, ó: boa noite. Então, o prefeito em novembro do ano passado mudou a atribuição das aulas dos professores, alegando que era para economizar, diminuir despesas. Diminuiu onde? Alugando um prédio nesse valor, sendo que a prefeitura não está sem teto. Isto é muito incoerente. Então, esses são os comentários. E, seu Zé, eu queria falar agora que eu também faço parte desse seleto grupo. Eles pedem, pelo amor de Deus, para não agradecer aqui, que o prefeito fica bravo com eles e, desculpa o termo, mas come o rabo deles porque faz favor para o Paina. Favor não é para o Paina. Favor é para a população. Quando a gente pede alguma coisa é para a população, não é para o vereador. Muito obrigado. Gostaria de falar também aos vereadores que quando o prefeito Dilma estava lá, a mesma pessoa que pede para que vocês não falem, pediu para mim também que eu não comentasse nada, teve um maior problema com um dia que ele me atendeu e ficaram sabendo. Então, são coisas acontecendo dos dois lados, tanto o vice-prefeito quando atua como prefeito, como o prefeito. Então, moedas que já vêm sendo trocadas desde as outras gestões. E o vereador Jura, uma parte. Vereador Jura pede uma parte, a parte concedida. Infelizmente, nada contra a pessoa Dilma, mas nos meses que passou lá, eu sofri bastante, por causa do encarregado dele, falou, para o Jura, para o Paina e para o Rodrigo, não faça nada, se fizer, eu mando embora. Então, realmente, essa situação é difícil para um vereador, porque se você pede, não é você que está pedindo, é o município. Obrigado pela parte. Então foi bem esclarecido, acho que dos dois lados está tendo a mesma medida, né? Falar rapidinho, meu tempo está terminando, sobre a Galeria do Bosque. A Galeria do Bosque já vem sofrendo vários problemas, Fábio e os vereadores, a prefeitura já notificou a empresa, já não de agora dos outros reparos, e já também compraram material para fazer escoamento lá, toda aquela saída da água da primeira cisterna que está desbarrancando, o material está tudo lá, mas a prefeitura está fazendo e guardando porque a obra está na garantia ainda e a firma já foi notificada. E eu fui procurado também por moradores e procurei todo mundo, então já está sendo andamento aí parte judicial, já está na justiça já, porque legalmente ele não quis atender o pedido da empresa. E é só, boa noite, obrigado. Gostaria de cumprimentar os vereadores, cumprimentar todos que estão nos assistindo através das mídias sociais, aqueles que nos ouvem através da Sinal 2 FM, da Estúdio FM, dizer que é um grande prazer poder falar para todos vocês. Vou começar defendendo essa Casa de Leis, ao qual sou presidente, dizer que as pessoas que criticam, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, são pessoas que sequer assistem às sessões da Câmara, sequer ouvem a sessão da Câmara, e que, na maioria das vezes, eu nunca vi aqui no auditório. E acaba criticando sem saber o trabalho de cada vereador. A questão da Célico, por exemplo, houve críticas com relação ao vereador e a pessoa sequer sabe que é uma concessão estadual, que nada tem a ver com o município, que vem do Estado esse contrato. E a pessoa sequer sabe que desde quando nós começamos, eu tive na Artesp, junto com o vereador Aldo, o vereador Cássio Galo, foi notificada a Célico, foi multada a Célico. Como disse o vereador Aldo,
depois de 2014 até 2016 a coisa andou, depois engavetou, a gente não sabe a força que a Célico tem, mas a gente não deixa de fazer o papel que nos cabe. Foi feita uma moção de repúdio aqui pela Célico. Eu acho que a coisa mais ruim para um órgão ou para uma empresa é receber uma moção de repúdio da Câmara Municipal. É dizer que o povo de José Bonifácio repudia aquela empresa pelo serviço que ela faz para o município. Então, eu entendo que a Câmara tenta fazer, dentro das suas atribuições, o que é possível. E faz, cada vereador faz, dentro daquilo que ele consegue fazer. Hoje eu vou falar de vários tópicos com relação a isso. E dizer que todos nós vereadores, vamos fazer um ofício para a Artesp, para que eles possam nos informar todos os horários de ida e volta de São José do Rio Preto para José Bonifácio, que a Célico é obrigada a fazer, né? E na pandemia, se ela não teria que estar com horários especiais para não ter aglomeração nesses ônibus, eu acho que é papel nosso de fazer isso. Vamos fazer todos nós juntos, em nome da Câmara Municipal, direto para a Artesp. É algo que a gente pode fazer. Fora disso, para as pessoas entenderem, nós não temos atribuições de fazer mais do que isso, mas vamos fazer o que nos cabe. Sempre tentamos fazer. Eu vou dar aqui outro exemplo que nós estamos tentando fazer. Essas semanas, o que mais foi falado foi desse contrato de aluguel, que o que mais me causa espanto não é nem a locação do prédio, e sim essa multa de 2 milhões, que, não, ao meu ver, não existe uma multa dessa, maior do que o valor do prédio. Mas nós estamos fazendo nossa parte. Foi feito um projeto para assustar o contrato, os vereadores votaram por unanimidade. Foi dito, tem 2 vereadores que é da base, e votaram a favor. Por quê? Porque eu acredito que eles também acham que não é momento disso acontecer. Essa semana, a semana toda, ficamos em cima para que a gente deixasse a denúncia pronta, para a gente denunciar para o Ministério Público e para o Tribunal de Contas. Foi feito na sexta-feira, foi protocolado. Então, nós estamos fazendo nossa parte dentro do que nos cabe. O vereador Flávio colocou bem que dentro da lei orgânica do município, do regimento, a gente tem algumas funções que podem ser feitas, e Deus abençoe que dê certo. Eu acho que, se acontecer da gente conseguir sustar aí, deixar esse contrato de lado, vai ser um grande avanço para a nossa comunidade. Eu acho que ninguém... vamos fazer uma pesquisa aí nas redes sociais, perguntando para a população o que eles acham da contratação desse serviço, desse aluguel. Vamos fazer uma enquete. Duvido que não dá mais de 95% dizendo que não quer, que não é o momento. Mas nós estamos tentando, da melhor maneira possível, representar a maioria dos bonifacianos, dizendo não é momento, senhor prefeito. O momento é da gente preocupar com a saúde, né? Outra denúncia que eu fiz essa semana no Ministério Público do Trabalho foi com relação à Lei 3.860 de 2016. O único lugar que eu vejo no artigo 2º sobre a contratação de docente seria a letra D, né? Para ministrar aulas decorrentes de empregos vagos que ainda não tenham sido criados. Tudo bem, beleza. Vagos que ainda não tenham sido criados. A lei é de 2016, nós estamos em 2020. Aí você contrata mais de 100 professores e não abre concurso, e não cria vaga. Está certa essa lei? É uma lei que não tira todos os direitos da CLT dos trabalhadores? Então, eu não entendo. Quando ela foi votada, foi com outro intuito. Foi intuito de excepcionais serviços, para substituir aulas, entre outras atribuições de aula. Não de atribuir aula para 100 professores o ano inteiro, classe para um professor o ano todo, e tirando todos os direitos da classe, entendeu? Da classe do professorado. Eu acho que é uma lei que deve ser revista, embora tenha sido, eu acredito que eu não votei porque era presidente, mas foi votado na minha época. É uma lei que está tendo uso indevido da lei. Não que a lei seja ruim,
mas que a lei está sendo usada de forma indevida para fins de tirar direitos desses docentes, segundo a minha concepção. Por isso, denunciei no Ministério Público do Trabalho. Dizer que a Associação Comercial, através de seu presidente André, faz um abaixo-assinado, ao qual eu também sou comerciante, vou pegar assinaturas, pedindo encarecidamente para que o senhor prefeito ele possa seguir os exemplos dos prefeitos de Tupã, Basto, Presidente Epitáfio, Penápolis, eu vi hoje também na reportagem, para que a gente entre na justiça, se acaso aconteça alguma coisa do Ministério Público dizer, para que a gente ir contra e dizer que deve fechar, para que a gente possa abrir o comércio de forma consciente. Não vou aqui dizer que a gente tem que abrir o comércio de uma vez, abrir restaurante, abrir bares, fazer eventos, não. Vamos abrir pelo menos nosso comércio. São muitas pessoas que dependem do comércio, são muitos comércios que já estou vendo fecharem suas portas, são muitos comércios que estou vendo dispensarem seus funcionários, e a cada mês que se prorroga essa pandemia, é um comerciante a mais sufocado, sem saber o que vai fazer com os boletos, e eu acho que a gente tem que ter esse olhar lógico, um olhar voltado também ao que diz a OMS, pensando, sim, no distanciamento, mas dizer que a comunidade, aos poucos, ela vem entendendo que o uso de máscara é importante, que usar o álcool em gel, que lavar bem as mãos é importante. E eu acredito, e mais uma vez eu vou dizer, vai dar muito menos gente nas lojas, no comércio, do que acontece nas filas de banco, lotérica, principalmente nesses dias de pegar o auxílio emergencial. O Fábio esteve lá, fez um trabalho muito bonito ali na Caixa, auxiliando as pessoas, Fábio. Muita gente, né, Fábio? Então, por que não abrir o comércio de forma consciente, fazendo o uso devido dos equipamentos de segurança, lavar as mãos? Temos que pensar com carinho com nossos comerciantes, e não só com nossos comerciantes, com todos os funcionários e funcionárias do nosso comércio, que estão todos com medo. Com todos que eu converso, falo, olha, não sei se o meu patrão vai aguentar, não sei se o meu patrão não vai me dispensar. E aí, como será realmente a hora de voltar, com tanta gente desempregada? Vai cair em cima da assistência social também, é encargo para a Prefeitura Municipal. Então, nós temos que pensar na saúde em primeiro lugar, não tenha dúvidas, mas não podemos deixar de pensar também no comércio, e não só no comércio, mas em todos os funcionários do comércio que necessitam daquele emprego para levar o pão de cada dia em casa. Parabenizar a todos, através do secretário de Saúde, Eduardo, pelo trabalho feito dentro da nossa cidade. Eu acredito que vem sendo feito um bom trabalho dentro da saúde. Eu gostaria de pedir 2 minutos para complementar, não vou usar, mas simplesmente para complementar. Você viu, até como o presidente está pedindo, não ia cortar, né? Mas o Eduardo vem fazendo um bom trabalho, e eu acho que a gente tem que agradecer, e tem que elogiar, e dizer que não tem só críticas, né, para ser dadas aqui. Eu acho que o que é bom, não custa nada a gente falar, está fazendo, está legal. Como eu disse a semana passada, a assistência social está tendo uma maior demanda, vem atendendo. As pessoas, pelo menos, que me procuram, que eu auxilio, voltam para agradecer o bom atendimento que tiveram. Acho que o momento é isso mesmo. Os secretários estão fazendo o que o prefeito disse no vídeo dele, mas o prefeito em si não faz. O prefeito não vem, não dialoga, não conversa. Essa questão da associação comercial, faz quanto tempo que vem tentando, né, Aldo? Uma conversa com o prefeito, nós fizemos reunião lá, o prefeito não senta para conversar, infelizmente. E quem tem a perder, prefeito? Não somos nós, vereadores, não. É a comunidade que o senhor representa. São as pessoas que votaram no senhor, que acreditaram no trabalho do senhor, e hoje o senhor vira as costas, ao meu ver, para elas. Porque some, o senhor não aparece, ninguém vê o senhor,
Infelizmente, o senhor foi eleito, está no cargo mais importante da nossa cidade, e o que eu escuto nas ruas é que o prefeito sumiu, que o prefeito, na hora que o navio está afundando, não é um bom capitão, não afunda junto com o barco, ou não tenta deixar o barco de pé, né, que seria o papel correto de um capitão. O vereador Flávio Manuac me pede uma parte, eu gostaria de conceder. Eu comentei aqui do governador, do prefeito, do Dória, mas há uma dúvida que eu tenho. O vice-governador, o Rodrigo, que é de São José do Rio Preto, eu gostaria de perguntar para ele o que ele acha, se ele concorda com todas essas atitudes do governador, esse radicalismo do governador, porque, na verdade, ele é o vice, ele está toda hora do lado. Será que o Rodrigo, que é daqui de São José do Rio Preto, muita gente votou no Dória por causa dele? Qual é a posição dele? É lógico que ele é vice, ele, teoricamente, ele tem que acompanhar, teoricamente, mas ele pode não concordar. Ele pode acompanhar, mas pode não concordar. Então, eu acho que quem for do partido ou tiver um relacionamento, se puder perguntar para ele e falar para a gente aqui na tribuna o posicionamento dele também, tá? Muito obrigado pela parte. Bem colocado, né? Eu até acredito que o Dória ganhou a eleição por conta, não foi nem por causa do Bolsonaro, não, foi por causa do Rodrigo Garcia, porque o Dória ganhou a eleição, foi no interior de São Paulo. Na capital, na área da capital, ele perdeu, e perdeu feio. Terminadas as explicações pessoais, comunico a todos que a próxima sessão ordinária será realizada dia 25 de maio de 2020. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.